Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro. E já adiantando, realmente a internet está muito lenta hoje, o sistema está todo travado, todo mundo já sabe, os responsáveis estão trabalhando para solucionar o problema, ou os problemas, ok? Isso. Vamos lá, então, o tema da nossa aula de hoje, surpresas de pandemia. E o tema da nossa aula, o gênero crônica. Habilidade EF69LP47, ok? Vamos lá, Mauro. Olá, professora Elaine, todos os professores e alunos que estão ligados aí do 7º ano. Mais uma aula de língua portuguesa, sejam muito bem-vindos, né? O tema de hoje que a gente falou, gênero crônica. A gente vai tratar sobre a questão do gênero, a estrutura, como que a gente configura aí todos os elementos, né, que estão presentes nesse gênero, e falando de um tema que é contemporâneo, né? E a gente, aí de repente os alunos e os professores falam, nossa, falando ainda desse tema, mas espera, que a palavra já está ali, surpresas de pandemia. Então não vamos ficar talvez naquele assunto que vocês já estão já saturados, né? Vamos lá, então, antes de entrarmos propriamente na aula, objetivos da aula, vou pedir para pôr na tela, olha só. Explorar o gênero textual crônica e suas características. Reconhecer os elementos da narrativa. Identificar e reconhecer recursos expressivos e linguísticos gramaticais. Muito bem. Então, em cima disso, a gente tem aí a nossa aula iniciada e acolhida, né? Então, uma perguntinha para vocês começarem já a se inteirar do assunto e participarem da aula. Na sua opinião, qual é o tema mais recorrente nos noticiários? Então, os noticiários de hoje, né? Os noticiários dos últimos tempos aí. Quais são os seus conhecimentos sobre as características do gênero crônica? Duas perguntinhas, então. Qual é o tema mais recorrente nos noticiários e qual o seu conhecimento ou seus conhecimentos sobre as características do gênero crônica? O que você sabe sobre esse gênero? 2 minutinhos, a gente já volta com a participação de vocês. The sun is high, but I wish I could bathe in the moonlight. Ooh, this is it now, come out of the shadow. Make the walls fall. Memory is headed for disaster. Heart is beating slow. I hear the words, I see the ghost of laughter in the afterglow. This is it now, come out of the shadow. This is it now, come out of the shadow. Então, Mauro, na sua maioria temos aqui sobre Covid, em todos os aspectos. Sim, não né? podia ser diferente, né? Sobre a vacina. Uhum. Vamos lá. Aí já a aluna Milena respondeu já sobre a 2. São narrativas curtas. Depois a Pro Maria colocou sobre a 2 também. Textos sobre assunto do cotidiano. Muito bem. A aluna Ana Flávia, do Pro Sérgio, colocou 1. Atualmente o coronavírus. Vamos ver. Tema, pandemia e vacinação. Deixa eu ver o que mais aqui. Sobre vacinas, pandemia.
A aluna Ana Lívia, da professora Dalva, respondeu a 2. Crônica é uma tirinha relacionada ao cotidiano. Boa. Bom, a resposta sobre o assunto, né, com certeza seria Covid, seria alguma coisa relacionada a Covid, né? Vacina também é um tema mais legal de falar hoje, né, já que já temos vacina. A lentidão ainda, né, não nos permite ficar tão feliz, mas ainda, já temos vacina, então não podemos falar que só falamos de Covid. A gente fala de vacina também, que aí seja a parte melhor desse tema, né? E sobre crônica, é esse texto maravilhoso, né? Eu não vou antecipar, porque a gente já vai discutir as características, mas é o texto muito gostoso de se fazer, de se ler, né? Tratar de temas do cotidiano, mas sobre outra perspectiva, de uma forma mais, talvez, mais bem-humorada. Então, a gente vai entrar agora nas características do gênero crônica. Vamos lá. Olha lá, crônica é uma narrativa curta, né? Como o aluno falou aí, muito bem, narrativa curta. Advém, ou seja, vem de uma leitura, observação do cronista referente ao cotidiano, então o cotidiano que é o dia a dia. Então, acontecimentos do dia a dia são pauta para o cronista. Está situada no tempo, por isso que a gente fala crônica, né, porque ela tem uma cronologia. Apresenta geralmente a linguagem coloquial, que aproxima texto e leitor, isso é muito bacana. Então, na crônica não tem a necessidade de estar o tempo todo com formalidades, né? Sua linguagem também é permeada por metáforas, alegorias, repetições, antíteses, ironia, comicidade, suspense, reflexões, argumentações, todas essas questões da linguagem, né? É colocada na questão do gênero crônica. O cronista substitui a seriedade pelo humor para conquistar o leitor e provocá-lo. Então, falando sobre todas essas características, a gente tem o seguinte: a crônica ela parte da notícia, né? Parte do fato. E o fato ele é dito de forma mais séria, né? Porque a gente tem só que relatar. Já a crônica, ela se aproveita desse fato para trazer uma observação do ponto de vista do cronista. Então, aí ele insere humor, ele pode inserir reflexões, ele pode falar sobre outras possibilidades que podem ter ocasionado aquele fato. Então, assim, ele cria diversas formas de se falar sobre o mesmo fato, só que de uma forma mais livre. Por isso que a crônica se torna um texto muito agradável de ler e, geralmente, é um texto que cativa muitos leitores, né, professora? Isso. Só que é importante aqui falar, Mauro, que eu percebia que quando estava na sala de aula física, que os alunos tinham certa dificuldade com essa questão do texto curto, né? Então, eles acham que vai ter 5 linhas, 10 linhas. Isso mesmo. Texto curto no sentido do desenvolvimento, né? Não teremos tantos personagens, o espaço ali é mais restrito. Sim. Né? Então, nesse sentido do desenvolvimento da narrativa, tá? Então, a narrativa ela vai ter menos personagens, como eu falei, às vezes se passa em apenas um espaço. Sim. Né? Comparando, por exemplo, com outros textos narrativos, como o conto, como o romance, a novela, aí já vai ser um pouco mais longo, né? Eles são bem mais longos. Por exemplo, romance é livro, né? Então, você calcula aí, olha a diferença de você criar uma narrativa bem longa e uma narrativa como a crônica que gera... Então, assim, o que a professora quis lembrar às vezes o aluno vai achar a crônica, por exemplo, 2 páginas e vai falar, nossa, isso. Mas não falou que era curto? Não é isso. É que a narrativa é curta, ela tem aí uma duração mais curta do que as outras narrativas, como a gente citou aqui o conto e o romance. Muito bem. Continuando, então, já que a gente está falando da crônica e a gente explica, mas nada melhor do que sentir como que é. Então, a professora André, ela criou aí uma crônica, né, de autoria dela, e gravou o áudio no podcast para que vocês pudessem apreciar. Então, apreciem aí, preste bastante atenção na história, na narrativa, na forma como ela está contando, todas as palavras que estão sendo usadas, construções, porque a gente vai ter atividade em seguida. Vamos lá? Surpresas de pandemia. Texto de Andréa Paulon. O casamento estava marcado havia 8 meses. A festa do casório fora cancelada, já que em tempos de pandemia de Covid-19 não seria possível a aglomeração de pessoas. Um dos meus sonhos, então, não seria realizado como programado. Casamento sem festa, sem convidados, sem lógica. Que triste! O álbum de fotos? Sim, nós 2 tínhamos decidido que faríamos montagens com cada convidado.
tudo muito frio, mas de alguma forma iríamos ter a presença dos parentes e amigos em nosso casamento e muitas fotos para mostrar aos nossos filhos futuramente. Começamos a entregar os convites, sempre pedindo desculpas, pois parecia que cada convite entregue era um pedido de presente e sem festa não haveria retribuição. Pode ser um pensamento equivocado, mas era a minha sensação. Após um dia inteiro de entregas, pelo menos levávamos os convites à casa de cada convidado, embora ficássemos nos portões ou portarias. Faltavam apenas os convites dos padrinhos. Pois é, contrariamos o normal. Ficariam por último, logística e intimidade. Afinal, poderíamos chegar tarde às casas dos padrinhos e não sentir constrangimento algum. Os padrinhos sempre são os mais chegados. Deixamos os convites na casa do Igor e da Romi, mas foi tudo muito rápido porque a bebê deles acabara de nascer. Seguimos para a casa do Rodrigo e da Mônica, amigos bem descolados, festeiros. Chegando lá, não conseguimos apenas deixar o convite, tivemos de entrar um pouquinho. Os dois estavam bravos conosco, achavam que poderíamos esperar a pandemia passar para realizar o casamento, pois eu e meu noivo já estávamos morando juntos. Encontramos algumas justificativas que os convenceram, mas ouvimos o seguinte: Ah, casal. Beleza. Não podemos fazer tudo o que havíamos combinado para o casamento de vocês. Mas faremos uma surpresa, fechado? Fechado, cara. Opa, fechou. concordou meu noivo. Terminamos de tomar o nosso cafezinho e fomos embora com a sensação de dever cumprido, porém intrigados com o que seria a tal surpresa. Rodrigo e Mônica são muito criativos. Embora em home office, com máscara, com álcool em gel, sem visitas, sem abraços, com isolamento e distanciamento, os dias passaram muito rápido e o tão esperado evento chegou. A cerimônia estava marcada às 11 horas, em casa mesmo, com a presença de um juiz de paz. Em seguida, nós dois sairíamos para tirar fotos em alguns lugares. Enfim, era o que poderíamos fazer. De repente, toca o celular do meu noivo. Era o Rodrigo, chorando muito, desesperado, soluçava, não conseguia falar. Ficamos nervosos também. Algo muito grave havia acontecido. Tentamos acalmá-lo e, em meio aos soluços, Rodrigo conseguiu pronunciar: A surpresa, cara. Estou me sentindo nada. Meu irmão, o que aconteceu? Não haverá surpresa. Não haverá surpresa. Indignação total, justo com você, meu parça. Mas calma. Imprevisto acontece, mas é só isso. Cara, não é só isso. Olha a humilhação. A sua rua está cheia de carros convidados dentro, esperando por vocês. Eu combinei com os convidados que distribuiriam um pouco de arroz para que eles jogassem no carro de vocês quando saíssem para as fotos. Mas não tive dinheiro. Cara, você viu o preço do arroz? De verdade, não sabíamos se ríamos ou chorávamos. O Rodrigo estava transtornado. Meu noivo tentou acalmá-lo, segurando os risos misturados à tensão do dia. Ligamos rapidamente para a Romi, que, sempre rápida nas soluções e estando no mundo das crianças, substituiu o arroz por balões de festa coloridos. Deu tudo certo, todos estouravam seus balões à medida que o nosso carro se aproximava, cumprimentando-nos pelo enlace matrimonial em tempos de surpresas de pandemia. Antes do áudio, a gente tinha a questão da pergunta, né? Que era uma pergunta para poder surpreender vocês. O tema indicava que tipo de assunto para a crônica, né? O que seria tratado na crônica com esse texto aí, com o título Surpresa de Pandemia? Alguns alunos e professores responderam, né, Isso. Elaine? Nós tivemos uns fogos aí no final, para Eu vi, comemorar o eu vi. casamento. É o casamento, Foi? é a alegria. Vamos pôr alegria um pouquinho nesse momento. Vamos lá. Tinha um slide, esse anterior, teve a aluna Maria Luísa, ela respondeu: as coisas que podem surgir sem aviso prévio na pandemia. Sim, é uma possibilidade. Ó, a aluna Larissa colocou aqui também. A mulher queria fazer o casamento, mas teve Covid. Sim. É uma surpresa desagradável.
A aluna Beatriz colocou sobre o Covid no casamento. Vamos ver aqui o que mais. Comemoração de um casamento na pandemia. Sim, é porque eles já tinham sido surpreendidos com o áudio, né? Se eles não tivessem ouvido o áudio, talvez as respostas fossem diferentes. Muito bem, vamos então ao estudo do texto. Já que o nosso texto foi um áudio, então vocês precisaram ter um pouco de atenção, como eu pedi, para responder a essas perguntas. Olha só. Na 1. No que se refere ao foco narrativo, o texto apresenta um narrador A, observador, porque narra em terceira pessoa e não participa da história. B, personagem, porque narra em primeira pessoa e participa da história. Lembrando que o foco narrativo é exatamente isso, é verificar de onde o narrador está narrando o texto, de dentro da história ou de fora, né? Então vocês têm as duas alternativas para responder. E a pergunta 2, quem são os personagens? Então quem conseguiu pegar aí os personagens, manda para a gente no chat, e respondendo antes se o narrador é personagem, participando da história, ou é observador, porque narra a história de alguém. Manda a resposta para a gente, 1 minutinho. Acho que dá para vocês mandar a resposta no chat para a gente. Vamos lá, então. Ó, Mauro, o aluno Samuel, o Gustavo, Jean, eles responderam letra B. Vamos ver aqui. A Arielle também colocou letra B. Muito bem. E a questão 2, a aluna Giovana colocou noiva, padrinhos e noivo. Cauane colocou na questão 2 também os noivos e os padrinhos. Muito bem. Deixa eu ver aqui, o que mais? Eles continuam respondendo aí. O aluno Marcos colocou na 1, letra B, e a 2, os noivos, os padrinhos e os convidados. Quanto aos personagens, é sempre importante citar, né? Aqueles personagens têm os que são citados, outros participam, né? Noivo, noiva e os padrinhos, no caso Rodrigo e Mônica, são os que participam, mas o Rodrigo, né, a Mônica é só citada também, mas são esses os personagens. Quanto ao foco narrativo, sim, é a B, porque a noiva está narrando, né? E ela participa da história. Então, se ela participa da história, ela é narradora personagem. Então, o foco narrativo é da alternativa B. Vamos a mais um estudo do texto, a mais uma atividade. Vamos ler o trecho e aí vem a pergunta a seguir. Após um dia inteiro de entregas, pelo menos levávamos os convites à casa de cada convidado, embora ficássemos nos portões ou portarias. Faltavam apenas os convites dos padrinhos, pois contrariamos o normal. Ficaram, por último, logística e intimidade. Afinal, poderíamos chegar tarde às casas dos padrinhos e não sentir constrangimento algum. Os padrinhos sempre são os mais chegados. Nesse trecho que eu li, os verbos flexionados na primeira pessoa do plural, ou seja, no nós, né, referem-se a quais personagens. Então, esses verbos aí, ó, levávamos, ficássemos, contrariamos, poderíamos, todos eles se referem a que personagens no texto. Então, mande a resposta para a gente aí, eu não vou dar nem tempo, porque eu acho que dá para a gente já ir trabalhando, né? Quais são os personagens que estão conjugando esses verbos? A quem eles se referem? Vamos ver se eles conseguem mandar. Vamos lá. A Protânia colocou aos noivos. Pro Edmilza colocou o noivo e a noiva. Vamos lá. O Gabriel colocou os convidados e os padrinhos. Deixa eu ver aqui. A aluna Arielle colocou os noivos.
e os noivos novamente. Muito bem. Olha só, aí é fácil, né, Pro? Porque como a narradora é a noiva, a partir do momento que ela fala contrariamos, levávamos, ela está se incluindo. Se ela está se incluindo, então a gente está se referindo aos noivos, né? Nesse caso ficou bem mais fácil. Então você vê que a colocação, a conjugação verbal, ela às vezes ela não exige que você coloque o sujeito ou a quem está se referindo. Fica sozinha, mas o fato da conjugação, né, que a gente chama de essa questão do desinência, né, desinencial, faz com que a gente perceba de quem está se falando. E como no texto já foi citado o narrador, né, o narrador começou falando, então, a partir do momento que o verbo está conjugado dessa forma, flexionado desta forma, ele acaba antecipando aí quem seria o sujeito. E no caso, são os noivos. Muito bem. Outra atividade, estudo do texto, vamos lá. Quais foram as expressões ou palavras utilizadas pelo autor para referir-se a casamento? Essa daí o pessoal teve que ficar bem atento, hein? Porque está falando de casamento, mas em alguns momentos eles citam outros termos que se referem a casamento. Uma forma de não repetir o termo casamento, os sinônimos, né? Então, quais foram os outros termos que vocês conseguiram pegar sobre casamento? Vamos ver. Dani? Acho que dá para dar um minutinho, né? A gente está com a aula apertada, mas acho que um minutinho para essa dá sim. Vamos lá, um minutinho. Vamos lá, então. Mauro, eles colocaram enlace. Enlace. A maioria colocou Enlace matrimonial, se eu não me engano, ela cerimônia. fala. Cerimônia. Muito Isso. bem. Casório. Casório, é verdade. Fala casório também. Muito bem. Cerimônia de novo, enlace. Convite, eles também colocaram. O convite está relacionado ao casamento, mas não substitui o termo casamento, né? Isso E aí. colocaram também, se eu não me engano, tem tão esperado evento. Tem um momento que eles falam isso, tão esperado evento, que também se refere a casamento. Então você vê, são palavras, são termos que a gente usa para substituir um termo, para não ficar repetindo ele o tempo todo. Já que o tema é casamento, ficar falando casamento o tempo todo vai ficar cansativo, o texto perde um pouquinho a graça. Então, fazer essas substituições, a gente deixa o texto mais coeso, é muito legal. Última, para a gente não perder aqui na aula, a quinta, leia o trecho. Cara, não é só isso, é muita humilhação. A sua rua está cheia de carros com os convidados dentro, esperando por vocês. Eu combinei com os convidados que distribuiria um pouco de arroz para eles jogarem no carro de vocês quando saísse para as fotos. Mas não tive dinheiro, cara. Você viu o preço do arroz? Nossa, nem fala sobre isso, né? No trecho acima temos o emprego do discurso. Vamos ver se eles mandam aí. Que tipo de discurso que tem, que está introduzido pelo travessão? Vamos dar uma dica? Vamos dar uma dica? Dá a dica, Direto então. ou indireto? É direto ou indireto o discurso que é introduzido Vamos lá. pelo travessão? A professora muito boazinha, olha só. Ó, já temos uma resposta aqui da aluna Larissa. Direto. Direto? Isso. Discurso direto. O aluno Fernando, discurso direto. Discurso direto, para a gente lembrar, é aquele que o próprio personagem fala, né? A própria personagem fala, não é o narrador que fala por ele. Então, aí é discurso direto, marcado pela travessão. B. Qual é o efeito de sentido provocado pelo uso desse discurso no texto? O que esse discurso provoca no sentido do texto? Então, aí vocês vão ter que dar a resposta que vocês sentem, né? Pelo que vocês percebem. E a gente trabalha aqui. Vamos ver. Vamos Trabalhar lá. com discurso direto, o que traz para o texto, né? Você colocar a própria fala da personagem, criando um diálogo. O que isso deixa o texto mais, como assim, na percepção de vocês? Eles estão subindo a primeira ainda, né?
a gente está com o tempo meio corrido, então a gente vai ter que acelerar. Ó, Olha, aqui, a Pro colocou mais realista. mais realista, mais dinâmico, um pouco mais vivo, né? Então, o tema de hoje foi crônica, a gente falou sobre um tema legal, sobre casamento, surpresas de pandemia. O texto crônica é assim mesmo, agradável. E aí deixa para vocês a última tela da professora Andréa, mostrando como que foi, que tudo deu certo e o casal conseguiu realizar aquilo que planejava. Não esqueça de avaliar a nossa aula. Eu agradeço a participação dos alunos e professores e agradeço especialmente a professora Elaine. Obrigado, professora. Obrigada, professores. Na tarefa tem o texto, tá? O texto está lá na tarefa. Então, assim que o sistema voltar ao normal, vocês terão acesso no repositório e nas tarefas, tá bom? Muito obrigada a todos, bom final de semana e até mais. Até mais. Tchau, tchau.